Muito bom dia, meus amigos da CBN Floripa. Estamos de volta com o nosso Sala VIP deste sábado, que pode ser visto pelo YouTube, no site da CBN. E o nosso programa, como sempre, é um oferecimento da RDO Empreendimentos, construindo lares, inspirando sonhos. Casas da Água, com você construindo sonhos de uma vida inteira. E Água Mineral Santa Rita. Olha só, gente, o sonho de fazer um Sala VIP, receber amigos, convidados, pessoas relevantes que têm história na cidade, me proporciona receber hoje aqui uma das figuras mais importantes da medicina do Brasil. E um amigo, ligado à família, eu, todos da família, a mãe foi uma das minhas professoras, o pai, uma figura extraordinária, um grande ponta esquerda, né, de Priscas Eras, né? Então, a mãe, Léa Moritz, o pai, Paulo Gonzaga Martins da Silva. E o nosso entrevistado, o urologista médico, Dr. Ivan Moritz. Que bom te ver, Ivan. Muito bom dia, Roberto. Conheci daquele tamanhozinho. Uma satisfação imensa estar aqui contigo. Uma das pessoas mais competentes que eu tive a sorte de conhecer no ramo da rádio, televisão, uma memória tão pródiga quanto a minha. Vamos ver quem ganha hoje. Boa, essa memória é boa também. Mas obrigado pela gentileza de ter vindo aqui para conversar um pouco com a gente neste sábado. Ivan Moritz, a cidade conhece. É o homem a quem todos nós procuramos a partir de uma certa idade. Depois nós vamos falar disso quando falarmos de medicina. Mas quem é Ivan Moritz? O que ele fazia quando era garoto? Jogou bola, não jogou bola? É um pouco da história do Ivan Moritz, hoje médico urologista, há 45 anos, né? 45. Formado na Federal? Federal. Na Federal. E então, e a infância de Ivan Moritz foi aonde? Eu nasci em 1954, 22 de novembro, exatamente o dia que o John Kennedy morreu. O meu aniversário de 9 anos, 1963, acabou com o assassinato do John Kennedy, uma marca forte na minha vida. Forte. Eu, até os 8 anos de idade, eu era vidrado e sempre fui por automóvel. Automóvel? Automóvel. Até que em 1962, na Copa do Mundo de 62, eu tinha 8 anos, no rádio, eu comecei a achar futebol um troço legal para burro. Morávamos nessa época na Chácara do Espanha, na rua Brigadeiro Silva Paz, tem uma no centro, uma no continente. E nós, nessa época, jogávamos bola na calçada da rua e na esquina da Lacerda Coutinho, onde de um lado morava o doutor Heitor Ferrari e do outro lado Paulo Blasi, pai de João Henrique Blasi, nosso ilustre desembargador. Salzinho Oliveira morou por ali. Salzinho Oliveira morava na rua Brigadeiro Silva Paz, do lado da casa do João Salum. Variante placa 472 branca, quando era presidente do Avaí. Deus o livre, o homem tem uma memória realmente espetacular. Bom, a partir dos 8 anos, então, eu comecei a gostar de bola, jogar futebol e tal. Então, assim, a gente jogava bola na calçada da Brigadeiro Silva Paz e na rua onde a garagem do Paulo Blasi era nosso gol, era trave. Muito Sim. bem. Aí a gente começava a jogar, os amigos todos, e o Otto Entres, o velho Otto Entres, morava na Brigadeiro, engenheiro morava na Duval Mequil de Souza. O fundo da casa dele dava para o quartel da polícia. Então a gente pulava o muro, via os oficiais da polícia militar jogar o futebolzinho deles. Vários conhecidos, sim. Silvio Venzon, que foi meu paciente ilustre, era o goleiro do time, tinham vários craques ali do futebol de salão. E depois que eles acabavam de jogar, a gente jogava futebol de salão numa quadra de cimento. Sim, né? Me lembro. Bom, a partir daí, eu, estudante do Colégio Catarinense, fui convidado, na época então, pelo Zeno, que foi o meu técnico, José Nazareno Vieira, para jogar futebol de salão. E realmente, modéstia à parte, eu era muito bom no futebol de salão. Não me diz. Cracaço no futebol de salão. E aí, a partir dos 18 anos, o povo do Cupido, me vendo jogar futebol, me convidaram daí, o Meira, o técnico do Cupido, me convidou daí, eu saí do colegial, mesmo sendo aluno tradicional e tal, e fui jogar no Clube do Cupido. Então, jogasse então com o Tamino, com a Scioli, com o Franz, com o Silvio Schmidt. Franz e Silvio Schmidt também médicos. Joguei com o Rita, que era o back central. O Remaclo não? O Remaclo não, o Remaclo sempre colegial. O Remaclo é uns 5, 6 anos mais novo do que eu. Então, joguei futebol de salão até que o Cupido acabou. O Cupido acabou em 1975...
E a partir de então, aí passei a me dedicar literalmente aos estudos, à faculdade e tal. Modéstia à parte, sempre fui primeiro aluno, estudei na escola Santa Catarina, do primeiro ao quarto ano primário, que fica na rua Vitor Conder, das Freiras Franciscanas. Sim. Nessa época, a escola Santa Catarina, veja os tempos, ela tinha apenas 2 salas. De manhã, primeiro e terceiro ano, à tarde, segundo e quarto ano. Devia ter no máximo 100 alunos. A escola hoje é grande e tal, e aí os meus amigos todos dessa época estavam ali. Depois os amigos todos foram para o Colégio Catarinense. A nossa turma do Catarinense, em 1972, formada no Científico. Desde então, faz mais de 50 anos, nós nos reunimos de 3 em 3 meses em encontros enogastronômicos, que o Caco Bastos, que é o nosso comandante, chama da aula magna trimestral, e então foi mais ou menos por aí a minha vida esportiva. No Instituto nunca estudou, né? O pessoal, não, sempre no Colégio Catarinense. O pessoal mais abastado. Eu estudei no Instituto e fazia educação física ali na Polícia Militar. Nessa época, na nossa época, o padrão de ensino do Instituto Estadual de Educação era de altíssimo nível e havia uma disputa assim, engenharia e medicina, para ver quem colocava mais alunos na faculdade, na Federal. Era meio a meio, 50% do Instituto, 50% do Colégio Catarinense entravam para engenharia e medicina. Aliás, sempre houve uma rivalidade entre o Instituto e o Colégio, e né? também no 7 de setembro, inclusive. 7 de setembro também, e inclusive no futebol. O Instituto também tinha um timaço de futebol, havia campeonatos na cidade, colegial, Instituto e tal, muito legal. Pô, tô achando sensacional que achei alguém que fala mais do que eu. Isso é um negócio espetacular, né? Eu sabia que ia ser um grande papo. E essa época se namorava muito ou não? Eu até que não. Assim, os meus irmãos todos iam na boate do 12, né? No Festival da Juventude, sábados à tarde, do Lira Tênis Clube, Celcinho Pamplona de um lado, Zuri Machado do outro, Saudades. E eu não era muito chegado, não. Eu disse assim, eu quero ser médico, eu vou estudar. E eles me chegaram, pô, sábado à noite. Não, deixa eu estudar, eu quero ser médico. Eu vou ter tempo depois para esse tipo de atividade, vamos dizer assim, de lazer, né? Sim. Mas assim, nunca fui muito namorador, não. Né? Não. Mas hoje tem quantos filhos? Eu tenho 3 filhos. A minha filha mais velha tem 43 anos, chama Cândice, arquiteta. Tem 2 filhas, 2 netas meninas. O segundo é o Ivanzinho, que era engenheiro sanitarista e ambiental por 2 anos, formado na Federal, e que depois de já engenheiro, virou o barco 100%, virou médico, hoje é urologista que nem papai, e nesse momento seu urologista. Quer dizer, Ivanzinho é urologista de Roberto Alves, com muita honra para mim, isso é fantástico. E a filha mais nova chama Andressa, ela é dentista no momento, sem trabalhar, vai ser mamãe da segunda neta agora no sábado, dia 4 de outubro. Eu tenho 4 meninas netas, Letícia, Fernanda, Maria Antônia, agora vai nascer Maria Cecília, nenhum neto para jogar futebol. O Ivan, Florianópolis antiga é melhor do que hoje? Sempre, sem dúvida nenhuma. Antigamente, né? Totalmente. Todo mundo que vem aqui me diz que era melhor antigamente. Totalmente. Não tinha essas parafernálias, essa modernidade toda. Se vivia mais, é isso? Muito mais, né? Em família, inclusive. Todos nós nos conhecíamos, né? A gente fazia visita na casa dos amigos, dos parentes e tal. Sim, fui tomar um café à tarde na casa da dona Leia, sua mãe, e doutor Paulo. Eu e o Celso Pamplona, nós passamos uma tarde tomando café. Não existe mais isso. A lembrança que eu tenho é que a minha mãe sabia fazer uma pizza chamada napolitana, que é assim, uma massa, depois presunto, queijo, molho e outra massa. Foi convidado, eles moravam no edifício Jorge Dausch, apartamento 204, eu devia ter 16, 17 anos já no colégio. Ali mesmo. Foi ali que foi lá jantar convite do meu pai e da minha mãe. Nunca esqueci. Me lembro edifício que Jorge estava, Dausch. mas tinhas um compromisso, saísse, não sei porquê. Isso mesmo, mas cheguei a vê-lo chegar e tal, tudo bem. Eu falei assim para a doutora Leia, para a dona Leia, assim, quem é essa figura? Meu filho. Mas que máscara, hein? Passa, não cumprimenta, não fala a ninguém e tal. Naquela época, né? Doutor Ivan, como é que a medicina entrou na sua vida? É uma vocação mesmo? Foi uma preferência? Foi a indicação? Ou se espelhou em alguém? A minha família toda são todos do ramo jurídico, né? Jurídico. Todos. Meu bisavô foi o primeiro presidente do tribunal, meu pai em direito, meu tio Silvio Pirajá Martins, que morreu novinho com 39 anos, Silvio. Direito. O Murilo, apesar de nunca ter exercido a profissão, também formado em direito. Meus irmãos todos do direito. O Edson, né? O Edson também é formado em Direito, apesar de também nunca ter exercido. Ronaldo, terceiro, é desembargador. Paulo Henrique é desembargador. Mas assim, eu sempre tive um encantamento pela área médica. No colégio, eu sempre gostei muito de biologia e química. Cheguei a dar aula de química para um monte de gente quando estudava e tal. E assim, não, eu acho que o meu negócio é ser médico mesmo. E
E deu certo. Não, deu certo, muito certo, porque hoje é o nome, mas nós tivemos um grande médico também que foi seu amigo, doutor Léo Mauro Xavier. Léo Mauro Xavier, que tinha um grande defeito que era figueirense, né? E Botafogo, E né? Botafogo, eu sou Botafogo também, então nessa então, a gente se acertava. É parecido, é. Mas quando se fala hoje em Ivan Moritz, você lembra logo, além do médico, de próstata, que é o terror do homem a partir de uma determinada idade. Vamos entrar na medicina, vamos conversar um pouquinho sobre medicina, porque aí precisamos de uma consulta pública aqui de graça. Ivan, como é que a gente previne a doença da próstata? Há prevenção? Não, eu acho assim, ó, essas campanhas todas que se fazem no Novembro Azul todos os anos, elas usam uma palavra que não acho legal, que é essa palavra prevenção, né? Tu tens uma outra ideia sobre isso? Sim, né? sim, uma sim. outra palavra? Uma outra palavra, porque assim, pro leigo cheira aqui, prevenção significa que se eu beber 2 cálices de vinho todo dia, se eu fizer sexo 3 vezes por semana, se eu não comer gordura saturada, se eu comer castanha do Pará que tem zinco e selênio, eu não vou ter câncer de próstata. Isso não existe. Então, o termo correto significa diagnóstico precoce. Se Roberto Alves tem um traço genético para, aos 80 anos, ter câncer de próstata, Roberto Alves vai ter câncer de próstata aos 80 anos. Não tem como. Se a doença for descoberta precocemente, a doença tem cura em 100% dos casos. Vale para mama nas mulheres, vale para útero nas mulheres. Diagnóstico precoce. Outras doenças são preveníveis. Por exemplo, independente de traço genético, se o sujeito não for sedentário, se ele for hipertenso e tratar, se ele for diabético e tratar, se ele tiver colesterol alto e tratar, se ele fizer atividade física, se ele for estressado e tratar, ele vai diminuir violentamente a chance de ter um infarto agudo no miocárdio. Então, essas doenças, entre aspas, são preveníveis. Muito embora tenha um monte de gente que faça tudo isso e infarta por razões genéticas. Então, diagnóstico precoce e não prevenção. Mas e como é que a gente faz para fazer um diagnóstico? Tem que ir sempre ao médico o quê? De 6 em 6 meses? A partir de que data? De que idade? A coisa funciona assim, ó. Se o indivíduo tem histórico de câncer de próstata na família de primeiro grau, o pai teve ou o irmão teve, a partir de 40 anos, uma visita ao urologista anual. Fazendo o quê? O exame de sangue, que é o PSA, antígeno prostático específico, que na minha opinião é o grande salvador da pátria. E eu também acho assim, ó, nessas campanhas de Novembro Azul, se usa o exame de toque retal. Esse me disseram que era o melhor. Que sempre foi considerado o melhor, e eu discordo radicalmente disso, e esse exame eventualmente assusta determinados homens por tabus absolutamente ridículos de irem ao médico. Eu posso dizer de cadeira aqui, o exame de PSA, que é o exame de sangue, ele existe para nós médicos urologistas desde 1989. Então, a mudança radical no diagnóstico precoce do câncer de próstata é de 89 para frente. Por quê? O exame de toque faz diagnóstico, sim, mas não precoce. Quando a gente palpa no dedo um nódulo cancerígeno, esse nódulo já não é tão precoce assim. E o exame de sangue, o PSA, ele vai sinalizar a doença muito antes que a gente possa detectar pelo toque retal a doença. Hoje nós temos máquinas sofisticadíssimas, como a ressonância nuclear magnética multiparamétrica, que é um exame mais sofisticado do que o toque, mais sofisticado do que PSA, que tem descoberto a doença com muito mais precisão, quando o PSA deixa a margem à dúvida e o toque retal deixa a margem à dúvida. Doutor Ivan Moritz, a próstata, então, hoje esse é um problema que não assusta tanto quanto antigamente, né? Hoje já a medicina avançou muito, desde que detectado com alguma precocidade. E assim, ó, eu acho que o susto continua. O tratamento é que mudou radicalmente. Tem que ficar bem claro o seguinte, ó, existem doenças diferentes na próstata, das quais o câncer não é a mais comum. A mais comum nós chamamos de hiperplasia prostática benigna, que é o crescimento da glândula. Esse crescimento da glândula, que faz projeção para dentro da uretra, ele produz sintomas importantes no homem. E por esse motivo, o homem vai ao médico. Que sintomas são esses? O homem passa a urinar com muita frequência. Pingar, ele urina de hora em hora, ele levanta 1, 2, 5 vezes de madrugada, a sua mulher acorda junto e não consegue dormir. Eventualmente a urina desse homem tranca, esse homem vai ao médico. Porque a sua condição de vida, a sua qualidade de vida é péssima. E aí já pode ser um pouco tarde já, né? Quando começa a ter isso tudo aí. Pode ser muito tarde para fazer tratamento com remédios, mas assim, ó, essa doença não é cancerígena, essa doença tem tratamento medicamentoso
em uns 60% dos casos, e quando a medicação específica não funciona, a gente faz tratamento cirúrgico. Um dado importantíssimo que também o leigo generaliza: operou a próstata, ficou impotente. Isso é mito total. A cirurgia de próstata por doença benigna não deixa ninguém impotente, dependendo, obviamente, da sua condição de ereção, respeitando para cada um a sua idade. Mas aí tem um componente que aí é aquela tal história que a gente leu em algum lugar, etc e tal. Você fazer um tratamento de próstata ou você operar sem ter que arrancar a próstata, não tem problema nenhum. Agora, arrancou a próstata, é bucha. 95% de impotência sexual, é verdade? Mentira? Quer dizer, na sua expressão, arrancar a próstata seria a cirurgia que nós chamamos de prostatectomia radical, que é a cirurgia por câncer. Eu faço assim uma comparação muito simples, didática, que é a seguinte: façamos de conta que a próstata é uma laranja vergamota, ok? Sim. Na cirurgia da doença benigna, nós tiramos os gomos da laranja e a casca fica. Na doença benigna, dá nos gomos. O câncer dá na casca. Na cirurgia radical, no seu arrancamento do prostático, sai os gomos da laranja e a casca. E essa história, Ivan, da próstata aumentar, por exemplo, a gente já teve até 5,8 de crescimento da próstata, quando me parece que é um número muito exagerado. Não, o seu 5,8 não é o crescimento da próstata, era o valor do PSA, o exame de sangue. Sim. Esse exame de sangue, ele também tem proporcionalidade ao peso prostático. Por exemplo, assim, ó, se o homem tiver uma próstata que pesa 50 gramas, o seu PSA pode ser de até 12 vezes 5, 6,0. O PSA não pode ultrapassar 12% do peso. Se o homem tem uma próstata de 20 gramas, ele não vai sentir nada do ponto de vista urinário. Para um homem que tem uma próstata de 20 gramas com um PSA de 5,8, nós temos que acender as antenas. Esse homem pode ter um câncer, entendeu? E essa história de que... estamos conversando com o doutor Ivan Maurício, né? Urologista, 45 anos de experiência, muita história para contar, a cidade toda passa por ele, passou, vai passar, tenho certeza disso. Eu tenho na família, digamos, exemplo, né? Meu pai teve câncer. Necessariamente, eu vou ter também? Dependendo do tipo de câncer, sim. Dependendo do tipo de câncer, não. Por exemplo, assim, ó, cigarro dá câncer de pulmão. O sujeito que fuma, independentemente do pai ter tido, vai ter mais chance. Cigarro, na minha especialidade, dá câncer de bexiga, de próstata, nada a ver. Então, o sujeito que fuma, independentemente de genética, ele vai ter muito mais chance de ter câncer vinculado a esse hábito que é o cigarro. Em relação à próstata, a coisa funciona assim, ó. Se o filho do pai que teve câncer tem probabilidade de ter câncer de próstata, 50% a mais. Então, se pai de Roberto Alves não teve câncer de próstata e pai de Ivan Maurício teve, a minha possibilidade de ter câncer é 50% superior à sua, cujo pai não teve câncer de próstata, especificamente de próstata. Só para a gente não esquecer, em relação à sua pergunta anterior, em relação a 95% do homem que opera a próstata fica impotente, conversa mole. Do lado externo da casca da próstata passam dois feixes, que tecnicamente chama feixe neurovascular de ereção, que é a grossura de um fio dental, que se na hora da cirurgia radical ele for seccionado, o homem vai ficar impotente. Hoje, com experiência cirúrgica grande ou com a chamada cirurgia robótica de próstata, nós temos conseguido preservar o feixe neurovascular da ereção na cirurgia do câncer. E por esse motivo, essa estatística de 95% cai para aí uns 50% de impotência. E também, essa história de que o câncer é incurável depende muito, né? Depende do momento em que o diagnóstico foi feito e depende do local do câncer. Por exemplo, câncer de pâncreas. Nunca o diagnóstico é precoce. Nunca a doença aparece se manifestando e de repente. Então, um câncer de pâncreas, por exemplo, mesmo operado, o prognóstico sempre é muito ruim e a chance de cura é muito baixa. Estômago é ruim, pulmão é ruim, mas próstata com diagnóstico precoce, o indivíduo morre de velho, não morre dessa doença. Mas às vezes eles dizem assim, por exemplo, havia um médico aqui, um cardiologista aqui, que vários pacientes morriam na mesa com ele. E aí, um dia eu estava falando com ele, ele me disse o seguinte: por que morre comigo? Porque o camarada chega numa situação tal, perigosa, crítica, que ninguém quer pegar. E eu pego para tentar salvar o cara. Alguns eu consigo salvar, outros não.
mas fica aquela marca. Já te aconteceu, por exemplo, assim, perder muitos pacientes na cirurgia ou num estado muito elevado? Nunca perdi nenhum paciente em transoperatório no momento de ato cirúrgico, nunca, jamais. Mesmo? Até porque a gente coloca na mesa cirúrgica os pacientes, mesmo aqueles que têm risco, com preparo especial, com avaliação prévia de cardiologista, com reserva de UTI e tal, mas assim, eu nunca tive absolutamente nenhuma perda de nenhum paciente no momento do ato cirúrgico, nunca. E eu tenho umas 2.000 cirurgias de próstata feitas em 45 anos. De próstata. Só de próstata, Só de imagina, né? Só opera a próstata? Não, o urologista opera o rim, opera os testículos, opera a bexiga. As pessoas acham que o urologista só atende homem, né? O urologista, ele é o médico ginecologista do homem, mas as mulheres têm rim, ureter, bexiga e uretra. Então, nós também tratamos mulheres vinculadas aos nossos órgãos da especialidade. E o que falta para Ivan Rodrigues se realizar por completo ou nunca se realiza na medicina? O que está faltando fazer? Algum caso muito especial? O doutor Adib Jatene operava coração aos 85 anos de idade. A doutora Angelita Gama, que é uma proctologista famosa de São Paulo, trabalhou até os 89. Eu acho que assim, uma vez um paciente meu me disse um ditado fantástico que vale para nós dois, que dizia assim, quando o sujeito faz o que gosta, ele não precisa trabalhar. Acho que se eu viver até os 100 anos, eu continuarei trabalhando. Para mim não me falta nada do ponto de vista material e etc e tal, absolutamente nada, mas assim, a satisfação em atender as pessoas, em ter a possibilidade de dizer que a sua doença tem cura ou que o seu pinto mole tem solução, isso é prazeroso e não tem dinheiro que pague, não tem nada do ponto de vista material que consiga deixar a gente assim, nessa felicidade. A nossa profissão, assim, sem desmerecer as outras, o Ronaldo Memon diz que a nossa profissão, a de médico, é a mais nobre de todas e eu sou obrigado a admitir que ela é mesmo a mais nobre. É mesmo, é. E já te aconteceu, não dá para brincar com essas coisas, mas já te aconteceu chegar alguém lá completamente impotente, querendo se recuperar? Existe isso? Tem essa chance? Eu acabei de passar agora de manhã na Casa de Saúde de São Sebastião para dar alta para um paciente meu de Criciúma que tem uma doença grave peniana e que estava impotente 90%, ok? Eu introduzi nesse senhor ontem à tarde uma prótese peniana. Prótese peniana? Isso. Então, existe prótese de silicone para as mamas, existe prótese que se coloca no coração, existe prótese que se coloca no fêmur, no quadril, existe prótese peniana há muito tempo. Então, estamos todos salvos. Quer dizer, se o menino nos abandonar, a prótese peniana nos salva a todos. Fiz uma ontem, ou seja, esse homem de Criciúma vai estar sorridente daqui a 30 dias. E essa prótese, como é que eu vou me expressar? Ela ajuda a aumentar? A prótese ela vai substituir o sangue que não entra mais nos corpos cavernosos e que não dá mais ereção necessária para o homem ter uma vida sexual saudável. Existem dois tipos de prótese. Essa que eu coloquei ontem é uma prótese maleável, que tem um miolo de prata, ela é dobrável, desdobrável na hora do uso e do desuso. E tem uma outra prótese que é mais sofisticada, que é inflável, que tem um dispositivo valvular, aperta o botãozinho, o negócio sobe, aperta um outro botãozinho, o negócio desce. Sensacional! Sensacional! Me perguntaram aqui, vai entrevistar o doutor Ivan, pergunta se tem algum comprimido para a gente melhorar, aumentar e tal, ou não existe isso, né? Existem os comprimidos todos, né, cujo primeiro herói é o Viagra, sildenafila, depois dele vieram alguns outros comprimidos. Existem algumas injeções que o homem aprende a aplicar no próprio pênis, e que também, ao serem introduzidas com uma agulhinha muito fácil de ser aplicada, também dão ao homem uma ereção plena, 100%, quando ele não tem a condição plena. A principal doença que produz disfunção erétil não é a cirurgia do câncer de próstata, é o diabetes. A primeira doença que produz falta de ereção nos homens é o diabetes, principalmente o diabetes tipo 1, que é o insulino dependente, quer dizer, o indivíduo não consegue ter ereção 100%. Isso acontece em indivíduos jovens, de 30, 40 anos. Então, primeiro comprimidinhos via oral de várias marcas, depois a injeçãozinha que o homem aprende a aplicar no próprio pênis, e o último capítulo da novela peniana é a prótese que tem a maleável e a inflável. Mas tem mais um capítulo aí, que é a reposição hormonal. Isso. Existe uma crença, não apenas de leigos, mas de alguns médicos, de que a reposição hormonal de testosterona produz câncer na próstata. Isso também é mito.
Um homem, para ter ereção total, não basta que ele tenha sangue circulante nos corpos cavernosos. Ele tem que ter taxas de testosterona alta, que são fundamentais para que isso aconteça. A partir de 40 anos, nós homens perdemos a produção de testosterona não de maneira total, mas de maneira parcial. E essa falta de testosterona também prejudica a ereção e prejudica outros fatores do corpo do homem. A testosterona baixa produz falta de memória, raciocínio lento, fraqueza muscular. Qual é o número dela mais baixa que ela não pode chegar? 150? Isso depende da idade do homem. Para quem tem, vamos dizer assim, 50 anos, ela tem que ser acima de 400. Tem que estar acima de 400. Acima de 400. Se chegar a 80, tem que estar em 500, 600. 600. Se ela tiver em 80, esse homem, mesmo que ele tenha circulação sanguínea adequada, ele não vai conseguir ter ereção. Então, nós fazemos muita reposição de testosterona, controlando a cada 6 meses quem? A próstata. A reposição hormonal, ela pode aumentar o tamanho da próstata, sim. Ela pode causar câncer, não. Mas se no momento em que o homem está fazendo a reposição, por azar da natureza e da genética, aparecer um câncer de próstata, aí sim, a testosterona vai alimentar o crescimento do tumor. Então, não há nenhum perigo em fazer reposição, desde que seja feito um controle a cada 6 meses. Eu tenho um monte de pacientes que tiveram câncer de próstata, que foram operados, que estão curados e que desde antes da cirurgia já tinham a testosterona muito baixa. A gente aguarda 1 ano de cirurgia, o PSA está zerado, a testosterona continua baixa. Mesmo nesse homem que curou o câncer, a gente volta a fazer reposição de testosterona. Bem, com todo o problema na próstata, não quer dizer que é um tumor, né? Pode ser até um benigno, pode não ser tumor, mas pode ser um resíduo olha eu querendo falar de medicina aqui, como um resíduo da bexiga para a próstata. É assim, ó, a expressão tumor, ela é genérica. Então, existem tumores na próstata benignos, que é a hiperplasia, que pode crescer para o interior da bexiga, isso piorar os sintomas urinários, e os tumores malignos da próstata, que é o câncer. Então, benigno e maligno. Pô, mas o Salavip deu uma aula magna hoje, uma aula de medicina, de urologia, e com o doutor Ivan Moritz. Eu não sei nem como agradecer a sua presença aqui. Terminou o nosso tempo. Que rápido, não? Muito rápido, né? Nem falamos de futebol? Nem falamos de futebol. Torcedor do Avaí? Torcedor do Avaí e do Botafogo, sim. Não muito fanático. O Edson, meu irmão, é fanático, não perde um jogo. O meu sobrinho também, fanático. Meu pai, os Moritz todos, eu sou Moritz por parte de mãe, né? Todos os Moritz são figueirenses, né? São. Joãozinho Moritz foi presidente. Desde o Calico Moritz. Desde o Calico, o Joãozinho Moritz, presidente do CREA, engenheiro, todos figueirenses. Sim. Minha mãe, figueirense. Mas meu pai sempre foi Avaí. Então, nós viramos havaianos por parte do pai. O Salzinho Oliveira uma vez jogou futebol de salão comigo num campo da igreja presbiteriana que ficava na rua Brigadeiro Silva Paz. Eu, menino, me lembro. Jogamos juntos, deu um show de bola. Um show de bola. Canhotinho, né? Pequenininho, canhotinho. Foi o melhor que eu vi jogar. Melhor, fantástico. Jogava areia na cara do goleiro no campo da Liga. No campo da Liga. Escanteio. A bola vinha ele na cara do goleiro. Te disse essa semana também, já que nós estamos falando também, o maravilhoso meu paciente ilustre, Miltinho Cavalazzi Bitanha, 80 aninhos. Genial. Ele é assim, homenageado com a medalha Saúl Oliveira. Assim, pra mim, porra, eu cabeceava mais alto do que esse centroavante, o Kleber do Avaí atual. Eu vou lá ensinar ele a cabecear. Doutor Ivan Moritz, que prazer enorme, que grande programa, que grande papo, que facilidade, que cultura extraordinária. Obrigado por você ter vindo aqui. Obrigado, Roberto. Você é o nosso ícone, você é o grande homem do esporte do estado do Brasil e que você continue no ramo até os 100 anos. Me convida para o aniversário de 100. Se Deus quiser, graças a Deus. Em nome da RDO, das Casas da Água e Água Mineral Santa Rita, o nosso melhor muito obrigado. Este sábado maravilhoso com o doutor Ivan Moritz, foi o nosso convidado do Sala VIP de hoje. Um abraço, até o próximo sábado.